domingo, um ótimo dia para você. A partir de agora, a gente fica por dentro dos assuntos da pecuária e do agronegócio catarinense. Na edição de hoje, você vai ver. No Oeste, criadores independentes de suínos estão no prejuízo e muitos podem chegar a fechar por conta do valor dos insumos. Somente nessa granja de produtor independente, o prejuízo diário é de R$10 mil. No sul do estado, teve capacitação para os risicultores. Produtores de toda a região foram recebidos para serem ensinados sobre as boas práticas que aumentam os resultados na colheita. Feijoa ou goiaba serrana? Vamos mostrar que a fruta tem sido a nova opção de renda para fruticultores da Serra Catarinense. O ND Agro também acompanhou o Seminário Estadual de Líderes Rurais, que trouxe um panorama do agro no estado para 2022. E na série Made in Santa Catarina, vamos mostrar os benefícios para os municípios onde há uma agroindústria instalada. O ND Agro está só começando. No sul do estado, a Epagri promoveu um dia de campo com foco no arroz irrigado. Produtores aprenderam técnicas de cultivo, irrigação e até armazenamento. Olha só. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil. Atualmente, são 70 mil hectares no estado. Como quase não há espaços para ampliar a área plantada, a saída é melhorar a produção. Por isso, a Epagri promoveu em Araranguá um dia de campo com foco no arroz irrigado. Como o resultado dessas técnicas recomendadas. Então, para ele, visualizando o resultado, ele consegue entender melhor o processo, faz parte da nossa mecânica de ensino e transferência de tecnologia. Os participantes foram divididos em 4 grupos. Além de conhecer a produção de arroz da Epagri, ainda aprenderam técnicas de cultura, manejo, armazenamento e como utilizar melhor a água, um recurso extremamente necessário para a cultura. E nós especificamente que produzimos arroz e o arroz pré-germinado, dependemos muito dos recursos hídricos. E o manejo dos recursos hídricos e, infelizmente, nessa região específica, nós não temos tantas reservas para armazenar a água. Nós temos que ser muito rápidos na captação, na distribuição, para que a gente não desperdice. Desde 2006, o arroz orgânico é cultivado pela Epagri aqui em Araranguá. Com o avanço das pesquisas e também dos testes, hoje já são 26 hectares de plantação. E o que dá certo aqui é ensinado a todo produtor que quer aprender. Tudo isso para aumentar a produtividade do arroz irrigado em Santa Catarina. É aumentar a eficiência e a produtividade das suas lavouras. Se a gente for analisar aqui a região sul, a gente cresceu em torno, nos últimos 5 anos, a gente cresceu a produtividade mais de 1 tonelada por hectare. Então isso multiplicado por 70 mil hectares é um grande volume de arroz. E o que isso faz? Faz com que em pequena área, o agricultor de Santa Catarina produz pequenas áreas, são pequenos produtores, ele produz com alta eficiência, com alta produtividade, e isso traz esse caráter para Santa Catarina de ter não grandes áreas, mas grande eficiência e grande produtividade. O Eduardo é produtor de arroz orgânico em Forquilinha e aproveitou a oportunidade para conhecer técnicas que podem ser aplicadas no dia a dia. Eu vim aqui para ver a lavoura e adquirir conhecimento, que eu estou produzindo orgânico também, então venho aqui ver as práticas deles para aplicar na minha lavoura. E já também participei dos outros eventos que teve. O período agora é de colheita e a expectativa no sul do estado é por uma safra 4% menor que no ano passado. Mesmo assim, deve ser um resultado positivo. E produtores da Serra Catarinense estão buscando uma nova alternativa de renda, apostando numa fruta conhecida como a goiaba serrana. Tem propriedade que já espera colher nessa safra cerca de 10 toneladas. A Serra Catarinense está na época da colheita da feijoa, ou a goiaba serrana. O forte da safra é de março a maio aqui no estado. A goiaba serrana vem sendo chamada pelos pesquisadores como a superfruta do futuro, devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Desde 1980, a Epagri
em parceria com a UFSC, o DESC e agricultores e produtores da espécie, vem trabalhando com sucesso para dar uma nova alternativa de renda ao pequeno produtor. A parceria que a gente tem é fornecer dados de pesquisa, né? Todo mundo sabe que a EPAGRE tem um programa de melhoramento genético da goiaba serrana, né? O qual a gente tenta, né, produzir frutos mais doces, né, com maior rendimento de polpa, mais adaptados ao clima, com diferentes épocas de colheita, né? Em São Joaquim, várias famílias já têm na goiaba uma fonte de renda. A goiaba ela tem um apelo muito bom, porque além de tudo, das frutas exóticas, ela está no meio, né? Ela é, se não me engano, a 9ª fruta exótica no mundo, então esse apelo tem. Para nós na Serra, ela traz um gosto de saudade, porque todo mundo foi visitar uma avó, uma tia que tem aquela goiabeira no final do lote, no sítio, atrás do... Então ela traz esse apelo para nós na Serra, que para quem conhece a fruta é muito mais fácil a comercialização. E a goiaba serrana vem se destacando na produção. Mesmo tímida, só aqui nesta propriedade a expectativa é de mais de 10 toneladas da fruta, que será vendida para o mercado e também vai se transformar em produtos que são processados e comercializados no estado e também no Brasil. É onde daí me surgiu o interesse de não desperdiçar. Foi onde eu, por intermédio da IFSC, fui aprendendo a fazer os produtos, os derivados, né? E onde hoje nós é resíduo zero. Eu aproveito todo o fruto, né? Apesar de nativa do sul do Brasil, o cultivo comercial da fruta é recente e só foi possível a partir da domesticação da espécie, onde a pesquisa agropecuária teve papel fundamental. Na verdade, ela é uma fruta nativa da Serra, então sempre teve aqui, né? Mas o apelo comercial, ela iniciou, teve o start a partir do momento que foram essas 4 cultivares da EPAGRE, porque até então nunca teve um cultivar comercial, né? Então, tendo esses cultivares, começou então mais pessoas a plantarem a goiaba. Muito também porque a EPAGRE começou a fomentar, dava as mudas e tal, né? Uma fruta suculenta, refrescante e que pode ser consumida in natura. O abacaxi também é usado na produção de geleias, sucos, sorvetes e até bolos. No sul catarinense, o cultivo da fruta ganha cada vez mais espaço em propriedades rurais. Esta é a primeira safra de abacaxi colhida pelo agricultor Darcioni Milac, do município de Criciúma. Ele estava em busca de novas atividades para sua pequena propriedade de 5 hectares, em substituição à lavoura de fumo. Junto com a extensionista rural Lidiane Camargo, ele foi aprendendo a lidar com a lavoura de abacaxi. Tudo era novo quando iniciou o cultivo em setembro de 2020. Os 14 mil pés de abacaxi rendem a colheita de bons frutos. E agora foi uma mudança boa, né? Porque tudo começou de um papo aí a Lidiane, né, Lidiane? Ela vinha aqui, vamos arriscar ou vamos ficar? Eu disse, não, vamos botar a pé no abacaxi firme e forte. Ah, se eu tivesse mais para colher. O pedido é grande. E pretende ampliar ainda o cultivo? Pretendo. Se Deus quiser, se tudo der certo, se tiver saúde firme e forte, vamos ampliar. Nativo do Brasil, o abacaxi se dá bem em todo o território nacional. Aqui na propriedade do Darcioni não é diferente. Sem exigir altos investimentos, o cultivo da fruta trouxe ânimo para o produtor e garantia de renda. O trabalho aqui ele começou através do projeto que a EPAGRE tinha com o Ministério da Agricultura, que era para a diversificação das áreas do fumo. Então a gente começou com visita, né, nas propriedades e aqui foi uma delas. Então a ideia era bem essa, era diversificar mesmo. Aí a gente apresentou o abacaxi como uma alternativa, né, e a família acabou abraçando a ideia, né? E foram vários passos que a gente deu aqui, várias políticas públicas que foram usadas aqui na propriedade para viabilizar esse plantio, né?
E o solo aqui é adequado para a produção de abacaxi? Olha, o solo surpreendeu a gente, porque a gente vê que onde se produz, o solo tem um alto teor de areia. Aqui não, é um solo bastante argiloso e o abacaxi tem produzido bastante bem, tem respondido bem mesmo, assim. O acesso às políticas públicas foi fundamental para o produtor viabilizar o projeto e conseguir inovar numa atividade promissora na região. A gente fala agora da situação que os suinocultores independentes estão enfrentando, principalmente no oeste aqui de Santa Catarina. Os altos custos do milho e do farelo de soja têm impactado diretamente toda a cadeia produtiva catarinense. A categoria pede que sejam enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, mas essa negociação ainda não avançou. São tempos difíceis para a suinocultura independente. Os criadores do Oeste estão contabilizando prejuízos todos os dias. Na Granja do Edson, esse valor chega a R$10 mil. Isso seria o valor perdido diariamente, né? Com custos de rações, funcionários, despesa com caminhões e tudo mais. Então, isso posso te falar porque está contabilizado e não tenho o que mexer, né? E somente com a ração para manter esse plantel aqui que tem 12 mil suínos, o criador tem um custo de R$1.200.000. E esse é um valor gasto mensalmente. Mas um outro fator que tem deixado a atividade insustentável é o valor dos grãos. Entre os 25 anos que eu tenho já de atividade suinícola, né, hoje é um dos piores momentos que a gente está passando, com certeza, né? A gente tem o custo da matéria-prima, né? A gente vem com praticamente 2 quebras de safra, né, do milho. Então nós estamos pagando o milho bem acima do valor que ele deveria estar, né? E por todos esses fatores, o preço que está sendo pago pelo quilo hoje não consegue cobrir os altos custos. Para você ter ideia, o valor do quilo do suíno vivo gira em torno dos R$8. Só que os criadores só conseguem vender por cerca de R$5. Dessa forma, não tem como a conta fechar. A venda já sai do plantel no prejuízo. Está acarretando um prejuízo praticamente aí né, hoje, suíno terminado é em torno de R$400 por animal. É muito alto mesmo, é praticamente insustentável a atividade. Essa é a nossa ideia e, consequentemente, nós vamos se obrigar a parar. Nós não temos o que fazer, né? Para a Associação Catarinense de Criadores de Suínos, desde o ano passado, por conta da pandemia, o mercado começou a enfrentar essa crise que se agravou no final do primeiro trimestre, com os altos custos do milho e do farelo de soja. Eles praticamente dobraram de preço. Só que eles são os principais insumos usados na produção. E isso tem trazido uma preocupação muito forte, porque além disso, o excesso de produção no mercado fez com que o preço do suíno não melhorasse, só viesse realmente para baixo. O ano passado, para ter uma ideia, nós perdemos R$110 por animal de 100 quilos comercializado, e esse ano já está em R$250, porque estamos comercializando o suíno a R$5,50, com um custo de R$8. E a gente não vê alguma coisa que possa mudar esse cenário num curto ou médio espaço de tempo. O presidente da associação lembra ainda que o estado está enfrentando o excesso de produção, que é consequência dos últimos 2 anos. No ano de 2020, quando entrou a pandemia, já tínhamos também a peste suína africana na China, e a China é um grande demandador de carne suína, e o mundo inteiro cresceu para atender aquele mercado, e ficou uma fatia pequena para cada um, e agora a China também reduzindo as compras e baixando o valor por tonelada, começa a sobrar mais carne no mercado, fazendo com que os preços desabam desse jeito. Em um evento aqui na Grande Florianópolis, debateu os principais pontos do agronegócio catarinense e também as perspectivas do setor para este ano. O ND Agro, claro, acompanhou essa discussão. O primeiro evento presencial discutiu as principais questões que impactam o agronegócio em Santa Catarina e no Brasil. Dólar, barril do petróleo, fertilizantes, guerra na Ucrânia e as taxas de juros dominaram os temas em debate por lideranças da cadeia produtiva e especialistas. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado destacou que 2022 será de boas perspectivas
para o agro catarinense. Santa Catarina tem hoje já firmado a nível nacional e mundial essa certeza que os seus produtos, principalmente aquilo em que nós somos fortes, suínos e aves, nós estamos ocupando um espaço e temos intenção e certamente vamos conseguir ampliar. A estiagem que atinge o oeste de Santa Catarina desde o ano passado causou prejuízos superiores a 3 bilhões e meio de reais na agricultura do estado. O valor representa o somatório das perdas verificadas nas lavouras de milho, soja e feijão na primeira safra. A FAESC ressalta a importância de ações efetivas para o armazenamento de água nas propriedades rurais. Tem que sair um programa estruturante, definitivo, para atender às pequenas e médias propriedades do nosso, principalmente do oeste catarinense, aonde se ressente muito mais dessas estagens que têm ocorrido frequentemente. Outro assunto em debate no estado é o transporte de grãos para Santa Catarina. Toda a cadeia produtiva do oeste catarinense apoia a construção da Ferroeste, ligando o Paraná com Chapecó por trilhos. O projeto já está em andamento no estado vizinho, mas sem participação efetiva do estado catarinense. Eu acho que está na hora das nossas lideranças usarem mais a força política e viabilizar mais recursos e assim nós termos condições de criar a infraestrutura necessária para que nosso estado continue crescendo. Nós não podemos estagnar. O Seminário Estadual de Líderes Rurais também apresentou o Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio. A partir de agora, a Polícia Civil passa a contar com equipes especializadas nesse tipo de investigação em toda Santa Catarina. Nesse evento aqui nós estamos compartilhando, estamos apresentando ao setor do agronegócio como está funcionando na prática isso. Seja a centralização dos boletins eletrônicos, seja o registro pela delegacia virtual de todas as ocorrências aí de ilícitos que envolvem contra o agronegócio. É um momento importante de estar apresentando, de estar compartilhando com os produtores rurais essas novas ferramentas que a Polícia Civil colocou à disposição. Outro tema em debate foram as alterações agora incorporadas ao Código Ambiental, que passou a vigorar em 2009, visando, sobretudo, adaptar a legislação estadual às normativas federais. Simplificar os processos, modernizar, agilizar, respostas mais rápidas ao empreendedor, não sacrificar quem produz. Santa Catarina é um dos estados do Brasil que tem a maior cobertura de mata nativa. Nós temos praticamente metade do nosso território preservado. Precisamos premiar aqueles que preservam. E na série Made in Santa Catarina de hoje, nossa equipe vai mostrar que nos municípios onde há uma agroindústria instalada, há maior desenvolvimento e prosperidade. A região oeste do estado, por exemplo, que concentra grande parte dessas indústrias focadas no processamento de carnes de frango e suína, registra um dos melhores índices de desenvolvimento humano em todo o estado. A presença do agronegócio gera riquezas para as cidades e também mais qualidade de vida para os moradores. Chapecó, a maior cidade do oeste de Santa Catarina, acelerou o desenvolvimento e nos últimos anos pulou do 6º para o 4º lugar no ranking de movimentação econômica no estado, ficando à frente, por exemplo, da capital catarinense. Chapecó passou do movimento econômico de 6 bilhões em 2019 para 7 bilhões e 900 em 2020. E um dos grandes responsáveis por esse crescimento econômico foi o agronegócio, setor que predomina no oeste do estado. Entre indústrias e comércio, Chapecó tem mais de 400 empresas diretamente ligadas ao agronegócio, que juntas somam cerca de R$500 bilhão em arrecadação e geram milhares de empregos. Sobram vagas de trabalho. Só no município são 800 postos abertos, à espera de mão de obra.
O agronegócio também contribui para aumentar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede o grau de desenvolvimento econômico e social das cidades. Dados da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mostram que Chapecó tem o segundo melhor IDH do estado e o 25º no país. Então, quando a gente fala de agro, e isso é muito perceptível aqui nos municípios próximos, que tem algum abatedouro, tem algum frigorífico, é perceptível que esses municípios têm um desenvolvimento, uma qualidade de vida maior que os municípios que não têm uma presença tão forte do setor agroindustrial, onde nós temos a presença do setor do agro. As agroindústrias têm pleno emprego, como é o caso aqui de Chapecó. Nós vamos buscar mão de obra em outros municípios para atender as nossas agroindústrias e acaba isso afetando e melhorando principalmente a qualidade de vida das pessoas. Sim, uma agroindústria instalada no município gera prosperidade. É o que se vê pela região oeste, pujança econômica por todos os lados. A Cooperativa Central Aurora Alimentos, uma das principais agroindústrias do país, nasceu em Chapecó e faz a economia girar em Santa Catarina há mais de meio século. Uma indústria, além de gerar empregos, resolvendo muitas vezes a questão econômica das famílias, ela tem a propriedade de gerar todo um reflexo econômico e social. Basta dizer que em Santa Catarina, no ano que passou, nós geramos 639 milhões de ICMS, que é o tributo que é repassado aos cofres públicos estaduais e que depois retorna a cada um dos municípios para as prefeituras fazerem as obras públicas e outros atendimentos sociais que é inerente ao papel público. O agronegócio impacta uma cadeia gigante que vai do produtor, da agroindústria, aos setores de transporte, metal mecânico, insumos, tecnologia, só para citar alguns. A presença do agro nessas cidades, ela torna a economia mais dinâmica. Então, tudo que as riquezas que o agro produz, elas acabam irrigando a economia do município e a economia local. Eu diria, uma década, nós vamos ter aqui uma Europa muito competitiva para continuar a ser o grande propulsor do desenvolvimento desta região. Vale lembrar e reforçar que toda essa riqueza produzida pelo setor do agronegócio só é possível porque lá na ponta há milhares de produtores comprometidos que trabalham para levar para o mundo proteína de excelência. Nós temos em Santa Catarina, entre integrados e cooperados no sistema de criação de aves e suínos, mais de 19 mil famílias. 19 mil famílias que tomam todos os cuidados na produção, que cuidam muito do nosso tripé de sanidade, nutrição e genética. Isso traz como um reflexo direto a habilitação para mercados muito específicos que nós chamamos aí de mercados premium, como o Japão, como Coreia do Sul, como Estados Unidos. Isso se reflete em emprego, renda e IDH. E o ND Agro de hoje vai ficando por aqui. Outras notícias em tempo real você acompanha no portal ND+, o mais acessado em Santa Catarina. A gente volta com os destaques do agronegócio no domingo que vem. Ótima semana, até lá. Tchau, tchau.